Oi, bom dia. Nós vamos mais uma vez estar cultuando ao Senhor, conhecendo melhor a respeito da Bíblia, a respeito da palavra que Ele, o Senhor Deus, tem colocado como sendo sua palavra para todos nós. Então nesses dias, nós temos nos voltado a entender na Bíblia o que seja a revelação de Deus, o que seja a revelação de Deus e o que seja a letra de quem escreveu. Então, para identificar bem aquela revelação do Senhor no texto bíblico. É isso que a gente tem trabalhado, é isso que a gente tem buscado. O que é que por trás da palavra de Davi a gente pode entender que seja a manifestação do Senhor Deus, o que Deus está nos falando, nos ensinando. Então, no Salmo 119, no versículo 88, nós temos o seguinte. Salmo 119, versículo 88, tá? Mais uma vez, deixa eu fazer um concertozinho aqui. Mais uma vez. A gente prepara uma coisa e aí ele vem e muda aqui alguns aspectos e termina fazendo alterações. Mas tudo bem, faz parte. Ok? Então vamos lá. O Salmo 119, versículo 88. Deixa eu ver aqui. Deixa eu arrumar aqui mais também. Aqui eu tenho que tirar um pouquinho disso aqui, não é isso? Isso. Eu arrumei tudo isso antes. Mas é assim mesmo. Ok, então no Salmo 119, versículo 88, Vamos lá. Vivifica-me segundo a tua benignidade, para que eu guarde os testemunhos da tua boca. Isso o salmista nos falando, E falando ao Senhor, é uma música, lembra que é um hino de adoração a Deus. Vivifica-me, Senhor, segundo a tua benignidade, para que eu guarde os testemunhos da tua boca. A paráfrase terapêutica, dentro de todo o contexto bíblico, o que a gente pode afirmar sobre esse texto diz assim: somos bem-aventurados, pois o Senhor Deus, por seu plano salvador da graça, com seu Espírito em nós, nos guiando, intercedendo e santificando, tem nos vivificado segundo a sua benignidade. Tem nos dado vida, segundo a sua benignidade. E isto também tem nos estimulado a guardar os testemunhos amorosos da sua boca. Tá? Então, temos sido estimulados então pelo Senhor, com a ação do Espírito dele em nossa vida, temos sido estimulados a aguardar os ensinos da sua palavra, os verdadeiros ensinos dele na sua revelação para a nossa vida. Tem muita coisa que é humana, tem muito ensino ali no Antigo Testamento, no Novo Testamento, que é muito humano. Não é da parte de Deus, mas é da parte do entendimento, dos escritores. E até citei outro dia aqui o exemplo de Paulo, quando ele diz que, no entender dele, a melhor coisa que poderia ser feito com Alexandre, o latoeiro, que era um joio lá no meio deles, Era um cãozinho lá perto, entre eles. Então, a orientação de Paulo era que ele fosse entregue para Satanás, fosse desprezado, fosse, que ele se vire sozinho, tá? Mesmo sendo joio, não é essa a orientação de Jesus, não é essa a orientação de Deus. A orientação de Deus e de Jesus Cristo é de que todo o amor seja dedicado a Alexandre o latoeiro e nada de jogar ele para Satanás, para ver se, o texto diz assim, para ver se salva a alma dele. De maneira nenhuma,
Não há esse sentido no ensino de Jesus sobre o pior, para o pior do que a gente possa imaginar, o pior do joio no meio do trigo. Não é assim que Jesus nos instrui, tá? Então, no Novo e no Velho Testamento, vamos ter muito disso, dessa coisa particular do homem, do ser humano que não entendeu a revelação, mas vai explicar de um jeito muito próprio, muito limitado, né, do ser humano. Tá? Muito bem. Diante disso é que a gente diz o seguinte: o nosso culto a Deus é essa busca de saber mais sobre essa revelação de Deus. Né? Até para a gente identificar, né, o que é letra, o que é espírito, e a gente poder se edificar até com os dois, se a gente souber identificar direitinho as duas coisas. O que ele seria, o que Jesus seria e faria se estivesse em nosso lugar. Essa é a questão que nós estamos, né, chamando, né, para a nossa reflexão nessa semana. No domingo a gente falou que Cristo é a perfeita compreensão da revelação divina. Na segunda-feira falamos que na Bíblia precisamos sempre distinguir a letra do Espírito. Né? Na terça-feira, para isto, a graça nos capacita com a mente de Cristo. Conversamos isso. Na quarta-feira, a pergunta: o que Cristo faria se estivesse em meu lugar? E hoje a gente pode chamar atenção para o seguinte: o Espírito nos guia a toda a verdade. Compreendeu? O Espírito Santo de Deus, que habita em nós, que nos guia, que nos... o termo que eu utilizo ali é que intercede por nós, que nos está operando a santificação na nossa vida. Esse Espírito nos guia a toda verdade. Então, é uma coisa para se... Aliás, o Espírito tem muito disso, né? Ele é tudo para a gente descansar. Então, ele vai nos conduzir a toda a verdade. Presta atenção a alguns textos que eu coloquei aqui. Por exemplo, 1 João, capítulo 2, versículo 27. A Bíblia afirma que o Espírito faz o trabalho dele, atua na vida da gente, nem precisa que alguém nos ensine. Claro, ele usa pessoas, ele usa circunstâncias, mas se não tivesse nada que pudesse ele usar, ainda assim ele nos instruiria. Né? Para eu melhor compreender isso, o que eu tenho sempre usado a ilustração, um extremo, né? Do seguinte: uma pessoa pode agora nascer de novo, pode se tornar uma nova criatura, e se ela for morar lá no deserto, onde não tem ninguém, onde não há nada, né? Nada de contato de pessoas que também têm algum contato com Deus, que tem algum compromisso com Deus, que tem a igreja, o que seja, ela vai morar lá naquele lugar e ali vai manter-se uma pessoa salva, porque o Espírito de Deus vai continuar operando, vai continuar trabalhando o coração dela. Entende? Então, se não tiver ninguém, ainda assim o Espírito sabe fazer muito bem a sua obra. É isso que 1 João, capítulo 2, versículo 27, o texto nos ensina. O Espírito sabe, e sabe muito bem como fazer isso, como instruir, não é? Então, digamos, daqui a 5 anos eu vou lá e vou encontrar uma pessoa salva. Eu vou encontrar um cristão. Uma pessoa salva, vamos falar assim. Eu vou encontrar uma pessoa salva. Pode ser que o que ele creia lá, no geral, não combine com o que eu creio no geral. Pode ser que o comportamento dele, a maneira dele ser religioso, dele se dedicar a Deus lá, não seja a maneira que eu estou acostumado, a maneira como eu acho que é o ideal. Pode ser que eu encontre muita diferença nele, mas eu vou encontrar lá uma pessoa salva, porque o Espírito Santo vai saber trabalhar aquele coração, vai saber prepará-lo, né, para esse encontro com Jesus Cristo e com o próprio Deus. Tá? Então é isso que o texto fala. Não precisa que ninguém lhe ensine, e ali estará um cristão para toda a eternidade. Veja agora alguns textos no Antigo Testamento. Deus já antecipando isso.
né? Então, em Jeremias, capítulo 24, versículo 7, a Bíblia diz assim: eu lhes darei um coração, falando agora para aqueles que realmente seriam alcançados pela salvação de Deus, tá? Quando fala aqui sobre Israel, né, sobre israelitas, judeus, essas coisas, está falando dessa nova nação, não a nação judaica, não a nação de Israel, mas a nação dos salvos. Então veja, eu lhes darei um coração capaz de conhecer-me e de compreender que eu sou o Senhor. Serão o meu povo e eu serei o seu Deus, pois eles se voltarão para mim de todo o coração. Essa é uma obra dele. Olha que coisa bela. Mais um motivo para descansarmos. Então é uma obra dele, é ele quem opera isso na vida. Então eu não tenho que ficar angustiado com isso. Ele opera isso na vida de um salvo. Tá? Eu não preciso dizer para as pessoas, olha aquele defeito que eu falo, que a gente sempre está querendo converter pessoas. Não, o Espírito sabe fazer a obra dele. Devemos descansar. Devemos respeitar o tempo de cada um. Pode ser, quem sabe, que eu fui até mais rápido para o Espírito fazer isso, mas outra pessoa pode não ser. Mas não vai fazer a diferença, porque ele é um salvo, o Espírito está trabalhando no coração dele. Né? Então veja, esse é o Jeremias 24, versículo 7. Jeremias 32, versículo 29 e o versículo 30. Diz assim: e lhes darei um só propósito. Tudo isso é eu, Deus. Eu vou fazer, eu é que vou operar. É Deus falando. Eu lhes darei um só propósito, um só coração e um só caminho, a fim de que me amem com amor reverente. Então, eu vou levá-los a me amar. Eu é que vou conduzi-los a que venham me amar. Percebe? Né? Tem a ver com o texto bíblico de Efésios, quando a Bíblia diz que que Jesus Cristo é quem opera isso, né? É quem opera, nos prepara para sermos agradáveis a Ele. Então, e lhes darei um só propósito, um só coração e um só caminho, a fim de que me amem com amor reverente para sempre. Né? Com amor reverente para sempre, para o seu bem e para o bem de seus filhos no futuro. Farei com eles uma aliança eterna, não deixarei de abençoá-los com tudo de bom e colocarei o meu temor no íntimo do seu ser. Eu é que vou colocar o meu temor no íntimo do seu ser, para que nunca mais se afastem da minha pessoa. É ele que vai operar isso, é ele quem opera isso. Não é fruto de uma religiosidade muito dedicada, não é fruto de um empenho, de uma luta, de um esforço que a gente possa fazer, porque a gente não vai conseguir. É uma obra dele, é o que o texto está falando. Jeremias capítulo 31, versículo 33 e 34. Eis, no entanto, a aliança que celebrarei com a comunidade de Israel. Como eu disse, não é aquele Israel, mas é o novo Israel, o novo povo de Deus, os salvos de todos os tempos, tá? Passados aqueles dias, afirma o Senhor, registrarei o conteúdo da minha lei na mente deles. Ele é que coloca isso na mente da gente. Né? E escreverei no mais íntimo dos seus sentimentos, dos seus corações. Assim serei de fato o Deus deles, e eles serão o meu povo. Ninguém mais terá necessidade de orientar o seu próximo, nem o seu irmão, pregando: eis que precisas conhecer quem é o Senhor. Né? Não precisará isso, porque ele vai fazer essa obra. Porquanto serei conhecido no interior do ser de cada pessoa, desde os mais jovens até os idosos, dos mais pobres aos mais ricos. Garante o Senhor, porque eu mesmo lhes perdoarei a malignidade e não me permitirei recordar mais dos seus erros e pecados. Tá? Então, veja, essa é isso que o texto bíblico, o contexto bíblico nos ensina.
Deus usa pessoas para nos abençoar e para nos orientar e nos ensinar. Mas se não tiver ninguém, ainda assim ele sabe fazer essa obra na vida dos salvos. Tá? Deus não força, mas se eu abro o meu coração, ele sabe como atuar, como fazer a sua obra na minha vida. Ok? Vamos falar aqui agora sobre o verdadeiro culto a Deus. E vamos falar sobre um novo exemplo do que seja o verdadeiro culto ao Senhor Deus. Ok? Cadê? Cadê você, rapaz? Eu tenho que colocar aqui o texto para poder facilitar aquelas pessoas que depois vão estar buscando, né, entrar aqui no... Pronto, está aqui. Então veja, o culto a Deus. E hoje um exemplo, né, de verdadeiro culto a Deus que a gente menciona é divulgar e viver o amor de Deus com todas as pessoas, sem nenhuma exceção. Quando eu divulgo e quando eu vivo o amor de Deus com todas as pessoas, este é o verdadeiro culto a Deus. Tá? O blá 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 que a gente faz sempre, aquelas coisas repetidas, aquelas músicas repetidas, aquilo não é adoração, aquilo é eu chamo de uma cereja, né, no bolo. O verdadeiro bolo, a verdadeira adoração é sermos bênção para o Senhor. Veja o que a Bíblia diz. Deixa eu ver se está aqui. Tá. Tiago, capítulo 1, versículo 27. E diz assim: a verdadeira religião para Deus, a verdadeira adoração para Deus, a verdadeira dedicação para Deus, né? A religião pura e imaculada para com Deus e Pai é esta: visitar os órfãos, as viúvas nas suas tribulações e guardar-se da corrupção do mundo. Esse é o verdadeiro culto a Deus. Ou seja, é dedicarmos-nos aos outros, é sermos bênção para a vida dos outros. Entende? Aquele culto que os generais de Hitler faziam, aquilo era zero, não significava nada. No domingo eles estavam na igreja de mãos levantadas e fazendo a maior alegria, fazendo com muita alegria aquele culto. Parecia que eram as pessoas mais anjas do mundo, parecia que eram as pessoas mais dedicadas do mundo, né? E cantavam com alegria e com muito prazer, e o culto era aquela alegria toda e tal. Aí chegava na segunda-feira até sábado, iam matar a gente. Iam fazer de tudo para prejudicar a vida de pessoas. O verdadeiro culto a Deus não é aquilo do domingo, não. É tudo da semana, quando a gente abençoa pessoas, quando a gente é instrumento de Deus para abençoar pessoas. Entende? Esse é o verdadeiro culto a Deus. Aquilo lá é conversa fiada. Na minha terra chama de conversa para boi dormir. Só tem significado aquilo se na semana eu fui bênção para deixar pessoas mais felizes, menos entristecidas, menos angustiadas. Entende? Então, essa é a palavra, né, do que seja o verdadeiro culto a Deus. Aqui está lembrando que os religiosos acreditam que Deus ama o nosso grupo, né? Deus tem amor para com a gente. O resto Deus não ama, não. Deus pode prejudicar, eles podem sair sofrendo. Não, Deus ama todos. Deus quer o bem de todos. Deus me quer feliz, mas a mesma felicidade que eu tenho, Deus quer para qualquer outra pessoa sobre a face da terra. Qualquer pessoa. Pode ser aquela mais afastada dele, mais desobediente a ele, aquela mais prejudicial ao reino e à obra dele. Deus ama intensamente aquela pessoa e quer a salvação e quer o bem daquela pessoa. Tá bom? Então, esse é o verdadeiro culto a Deus. Aquele blá 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 que a gente faz só tem valor se durante a semana eu fui bênção para fazer pessoas mais felizes, menos angustiadas neste mundo. Tá? Vamos aqui para o texto bíblico, João capítulo 3. João capítulo 3. Vamos aqui.
Deixa eu botar aqui nos comentários para facilitar para as pessoas que depois vão querer encontrar esse momento no culto. Tá? Ok. Então tá aqui. Nós estamos no versículo... Olha, essa primeira parte de João, não é, nos fala sobre Jesus se encontra com Nicodemos. E aí a gente vai fechar, não é, essa primeira parte. Porque vamos ao versículo 13, 14 e 15. Tá bom? Vamos ver aqui. Ora, ninguém subiu ao céu senão o que desceu do céu, o Filho do Homem. Aqui Jesus está respondendo às questões de Nicodemos, quando Jesus falou que o novo nascimento é uma operação do Espírito de Deus. Só pode haver novo nascimento, ou seja, arrependimento, se for uma obra do Espírito. Todo arrependimento que nós homens, nós pessoas, realizamos, termina sendo como que remorso. É uma coisa não muito completa pelo que Deus quer. Tá? É preciso que haja um arrependimento operado pelo Espírito de Deus. O próprio Deus é quem opera. Agora, eu preciso querer. Na hora que eu quero, o Espírito vem e opera. Porque somos incapazes por nós mesmos de arrependimento. É preciso que eu queira me arrepender. Aí o Espírito vem e opera isso na minha vida. Tá ok? Então veja. Ora, ninguém subiu. Aí ele está explicando, não é, por que Jesus está falando de coisas espirituais e não de coisas terrenas. Ora, ninguém subiu ao céu senão o que desceu do céu, o Filho do Homem. Ou seja, eu, o Senhor, o Filho de Deus. Eu, Jesus Cristo, eu que fui enviado por Deus. Em outras palavras, o que ele quer dizer é o seguinte para Nicodemos. Nicodemos, eu tenho uma autoridade para falar para você sobre coisas espirituais. Coisas que você não entende, mas que são reais. Por exemplo, ele falou do vento. Você não sabe para onde o vento vai, né? De onde vem. Né? Hoje, depois dessa tecnologia, já mostrou outras coisas, mas naquela época não sabia. Então, você não sabe, mas o vento, você sente ele, você sabe que ele opera, você sabe que ele é real, você sabe do que ele é capaz. Né? A mesma coisa na questão espiritual, o Espírito de Deus. Você não vê, você não entende, mas ele opera, ele é real, ele faz a mudança, ele faz as transformações necessárias. Então eu tenho essa autoridade, é o que está dizendo no versículo 13. No 14 ele diz, e como Moisés levantou a serpente no deserto, agora ele já vai entrar, né, para um segundo. Primeiro ele falou do novo nascimento, ou seja, o arrependimento. Tá? Quando chega no versículo 14, ele vai falar agora de um outro momento dentro dessa sequência, que ele vai falar agora sobre questão de fé. São duas coisas essenciais para a salvação de uma pessoa, arrependimento e fé. É o que Jesus fala em Marcos, capítulo 1, versículo 15. Né? O texto bíblico diz que arrependei-vos e crede. Né? Agora veja, como tudo é tão completo para Deus. O arrependimento é Deus que opera. Basta a pessoa querer. E a fé é Deus quem opera. A gente vai ver aqui. Deus é quem opera. Tá bom? Então vamos ver. Então, e como Moisés, Nicodemos, levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Tá? Fique evidenciado, para que todo aquele que nele crê, tenha a vida eterna, seja salvo. Aí agora a resposta para Nicodemos. O que é que eu posso fazer para ser salvo? Né? Pelo menos dá a entender que essa é a pergunta. Aí Jesus diz, olha, primeiro, nascer de novo. Agora, a partir do versículo 14, ter fé, crer, né? Que em Jesus, que está sendo levantado por Deus. A partir daqui é que a gente vai ver no capítulo 3, porque Deus amou tanto o mundo, ou seja, é a segunda parte, mas é quando ele vai explicar, não é, para Nicodemos que primeiro é o arrependimento, e do arrependimento é que a gente chega à fé necessária para a salvação de uma pessoa. Tá? E as duas coisas são operadas por Deus. Tá bom? Ok. Vamos aqui agora para esses incômodos, né?
o que deveria nos incomodar como cristãos, como seguidores de Jesus, como pessoas que querem ser instrumento de Deus para abençoar o mundo, não é? Pessoas que são luz e sal neste mundo, tá? Então, o que deveria nos incomodar? Hoje, na quinta-feira, a gente conversa o que deveria nos incomodar no mundo, né? No sistema mundial. Então, é isso que a gente vai comentar um pouquinho agora. Sabe o que a gente vai conversar? Sobre isso aqui. A propaganda. Há uma propaganda que diz assim: o progresso é tecnologias mesmo com muita fome. Em outras palavras, progresso é tecnologias com muita fome e com muita destruição do meio ambiente. O progresso, né, é muita fome, destruição do meio ambiente e o que mais? E toda essa destruição que tem aí. Então isso é progresso. Essa é uma propaganda que é feita. Percebe a coisa diabólica por trás disso? As pessoas então dizem, então a gente não pode ficar sem isso. O progresso, a gente tem que pagar pelo progresso. Compreende? Então, é uma ideia diabólica. Então, eu termino sendo favorável a toda essa destruição que está aí. Porque sem isso aí, não haveria progresso. É um argumento do diabo. Então, muito bem, vamos lá. Essa é uma propaganda para justificar o domínio e a ganância do homem pelo homem. Se a gente quer progresso, tem que haver o rico explorando o pobre. Li uma reportagem agora, onde dizia que um determinado bilionário que tem aí no mundo, dizendo que 2% do dinheiro que ele ganha, 2% do dinheiro que ele ganha, dava para alimentar milhões de pessoas sobre a face da Terra. Milhões de pessoas. É isso que essa propaganda de que o progresso traz todos esses prejuízos é para justificar o domínio e a ganância do homem pelo homem. É para amenizar uns serem muito ricos e outros muitos serem miseráveis. Então, por trás da propaganda de que o progresso, não é, tecnologias e traz muita fome e traz muito prejuízo para o meio ambiente, essas coisas todas, por trás disso está querendo amenizar uns serem muito ricos e outros muitos miseráveis. A gente termina como que? Amenizando essa situação. Não, é assim mesmo. Se a gente quer progresso, tem que ter isso. Olha que coisa diabólica. Isso é do diabo. É um argumento do diabo. O progresso não é mais importante do que as pessoas. É para incentivar muitos se acomodarem com a expoliação que sofrem. Não, eu sou prejudicado, eu sou explorado, eu sou expoliado, né? No meu trabalho, na minha saúde, na minha vida, mas é o preço do progresso. É isso que está por trás. É para incentivar muitos a se acomodarem com a exploração que sofrem. É para favorecer a governança do mercado sobre as pessoas. Os milionários é que mandam na governança das pessoas. É tudo para favorecer eles. Saiu uma reportagem essa semana, né, de que o governo consulta os banqueiros sobre como vai agir com a economia do país. Pergunta aos ricos como é que o governo deve agir
não é? Com a governança do povo. Pergunta aos banqueiros. Saiu a reportagem essa semana. Um banqueiro lá abriu o bico, falou um bocado de coisa sobre esse. É consultado pelo governo, é consultado por gente que está no poder. A Câmara de Deputados consulta eles. Então todo mundo consulta quem? Os pobres? Não. Consulta os ricos. Esse é o preço do progresso. Então essa propaganda diabólica está aí para isso, para que a gente aceite isso. É normal, é assim mesmo. Se a gente quer progresso, a gente tem que saber que é assim. Não importa quantos estão morrendo, sendo explorados, sendo prejudicados, quantos estão sendo escravizados para que isso aconteça. Não importa. O importante é o progresso. Isso é uma alienação. Ruim, a ideia é assim, ruim com o capitalismo, mas é pior sem ele. É outra mentira. Outra mentira, né? Os ricos defendem isso, aí sim é humanamente compreensível, os ricos. Classe média defender isso é alienação. Eles pensam que ganham com isso, mas continuam classe média, ou seja, pobre com uma gordurinha a mais. O pobre defender isso é loucura, é uma autossabotagem. Entendeu? Pobre defender isso é uma ele tá se auto-sabotando. Ele está alimentando uma coisa que vai prejudicar ele, que vai explorar ele. E miseráveis defender isso é loucura total. É loucura total. É passar fome e defender que continue passando fome. Qual é a melhor solução? Nós temos conversado, o que é uma coisa impossível, né? Mas nós temos conversado nos nossos cultos, nas quartas-feiras, sobre os recados bíblicos para os ricos. A orientação que Jesus deu para aquele jovem rico. Vá, fique pobre e venha. Essa é uma solução para o mundo. Porque enquanto houver amor ao dinheiro, ao lucro, às consequências disto, vai haver sempre os males sobre a humanidade. O amor ao dinheiro é a causa de todos os males, é o que a Bíblia diz. Mas tem uma segunda maneira. Também é difícil, né? Porque quem manda, como eu disse, quem governa é o mercado, é quem tem o dinheiro. Eles é que são consultados. Então, antes de ser... outro exemplo é a igreja de Jerusalém. Antes de ser dominada pelo joio, lá como mostra Tiago. Tiago fala, né, na sua carta, lá uns 20, 30 anos depois da morte de Jesus, 20 anos depois da morte de Jesus, Tiago mostra que quem estava dirigindo lá tudo eram os ricos já, porque os ricos eram os bajulados, era quem mandava e desmandava, os outros ficavam ali só dengando eles. É o que Tiago fala, né? Capítulo 5 de Tiago. Isso na igreja de Jerusalém. Agora, antes disso, em Atos capítulo 2, né? Aí ele dá a solução para isso. Mas é claro que isso nunca vai acontecer. Né? Capítulo 2, versículo 43 a 47. Tá? Eu não vou mencionar aqui para não passar a ideia de que eu sou comunista. Mas a igreja de Jerusalém tem a solução, né, para essa situação. E aí não vai ter espaço para essa ideia de o progresso. Se a gente quer o progresso, a gente tem que sofrer essas consequências, essas malignidades. Tá? O progresso desse mundo aí só favorece a 10% da humanidade. 10%. Esse mesmo, desses 10%, 1% é que comanda tudo. Mas 10% se sai bem. O resto é tudo prejudicado, né? O progresso faz assim, dá com uma mão e tira muito mais com a outra. É assim que o progresso funciona, tá? Ele dá com uma mão, mas tira muito mais com a outra mão. E aí, deveria nos incomodar como cristãos.
Porque grande parte de tudo isso aí fomos nós, do cristianismo, que criamos e temos mantido sobre a face da terra. Tá bom? Os países cristãos foram os países que desenvolveram essa metodologia, não é, contra as pessoas no mundo. Tá bom? Então, estejamos atentos a isso para que, como cristãos, a gente possa fazer diferença neste mundo. A opinião que temos hoje aqui, né, deixa eu colocar aqui. A opinião que nós temos hoje aqui chama atenção para o seguinte. Deixa eu tirar isso aqui. Deus não tem prazer na morte. Isso aqui a gente conversou ontem, né? Deixa eu tirar ele aqui. O que a gente quer é isso aqui, olha. O mau exemplo protestante na Alemanha de Hitler. A gente vai conversar um pouquinho, rapidinho, sobre isso, tá? Eu vou ler aqui o texto. Evangélico. A declaração pública dos luteranos, tá? A declaração pública dos luteranos favoráveis a Hitler e às suas guerras. Então foi feita essa declaração lá pelos luteranos. Os luteranos não são evangélicos, né? E representam muito bem todos nós. Não faz diferença. Não faz diferença. Então veja, nós cristãos, através dos luteranos, né? Também a Igreja Católica apoiou isso lá na Alemanha. Mas vamos falar dos evangélicos. A declaração, então, que eles fizeram naquela época. A Igreja Evangélica Alemã, presta atenção nesse texto, porque foi a declaração que eles fizeram na época. E a gente vai ver o quanto isso está longe de Deus. A Igreja Evangélica Alemã se mantém em perfeita solidariedade com o destino do povo alemão. Grande coisa. Deus não ama o povo alemão, Deus ama o mundo todo. A igreja acrescenta às armas de aço, olha que coisa do cão, eles escreveram, essa é uma declaração da igreja evangélica lá, naqueles anos, acho que isso aqui foi 1933, 34, alguma coisa dessas, eu não me recordo a data. Aí coloca, a igreja acrescenta às armas de aço, arma mesmo de matar, canhão, revólver, essas coisas, espingarda, metralhadora. A igreja acrescenta às armas de aço as armas invisíveis da palavra de Deus. Unimos-nos assim, nesta hora, ao nosso povo, numa prece pelo nosso Führer, ou seja, por Hitler, e pelo Reich, o império que ele estava formando, por todas as forças armadas e por todos aqueles que cumprem o seu dever com a pátria. Se pelos frutos se conhece uma árvore, agora aqui já é até ali foi o texto que eles escreveram, tá? Aí um comentário. Se pelo fruto se conhece uma árvore, então está registrado na história da humanidade que o cristianismo é nazista. Isto quer dizer que é e defende o fascismo. Defende preconceitos, defende intolerâncias, defende violência, defende genocídio e outros tantos males vividos, pregados por Hitler. Ou seja, o apoio dado pelo cristianismo a Hitler
faz dele a verdadeira identidade do cristianismo joio que o mundo sempre sofreu em sua história. Eu vou repetir a declaração, tá? Deixa eu ver se eu tenho tempo. Tenho. Eu vou repetir a declaração dos evangélicos, do cristianismo joio lá da Alemanha naquela época. Isso é coisa do cão, isso aí não tem nada a ver com Bíblia. Vou repetir. A igreja evangélica alemã se mantém em perfeita solidariedade com o destino do povo alemão. A igreja acrescenta às armas de aço as armas invisíveis da palavra de Deus. Unimo-nos, assim, nesta hora, ao nosso povo, numa prece pelo nosso Führer e pelo Reich, por todas as forças armadas e por todos aqueles que cumprem o seu dever com a pátria. Cristianismo na Alemanha de Hitler. Muito bem, vamos aqui então para o nosso Facebook. Vamos ver o que é que tem no Facebook que a gente pode destacar, né, nessa oportunidade, tá? Deixa eu colocar aqui no... Pronto. Vamos lá para o Facebook. Deixa eu atualizar aqui o Facebook. Deixa eu colocar ele aqui na tela. Pronto, ele está abrindo, já abriu. Vamos aqui para o culto de hoje, tá? Esse é o culto de hoje. Ele está, olha aqui, pastor Estevão, né? Está curtido pelo pastor Estevão. Aqui tem os comentários que nós já colocamos. Aqui tem o dia de hoje. Hoje o mês de outubro, é o mês da atenção ao câncer de mama, tá? O dia 28 é o dia do engenheiro da aeronáutica, do funcionário público e do servidor público. É o dia nacional do flamenguista. É o dia de repúdio à mentira eleitoreira e fake news. É o dia, isso em 2018. É o dia... Cadê? É o Dia Interamericano de Respeito e Luta pelo Desempregado. É o Dia Mundial do Judô. É o Dia Internacional da Animação e da Biblioteca Escolar. Tá bom? Então, esses são os comemorativos desse dia 28 de outubro. Aqui tem, né, em seguida, o vídeo com a entrevista que fizemos com a Vânia Costa. Tá? Ontem, uma conversa muito boa a respeito de família e conversamos sobre um vídeo que fala sobre casamentos tóxicos e por que as pessoas têm dificuldade de, né, deixar, de abandonar, né, esses relacionamentos doentios. Aqui tem um vídeo estudo sobre Babilônia do cristianismo joio, tá? Então é um estudo a esse respeito. Aqui tem um estudo sobre anjos na Bíblia. E aqui tem um banner chamando, né, para o nosso culto matutino e os vários temas que temos trabalhado durante a semana. Aqui tem um curso sobre psicanálise, outro curso sobre terapia familiar e um outro curso sobre vença a rotina conjugal, tá? Então esses 3 cursos estão aqui e tem os links para que você saiba mais ou possa querer esses cursos para você. Aqui tem um convite, independente de igreja ou religião, né? Passe pelo novo nascimento, independente de igreja e religião.
O arrependimento é que vai levar à fé dada por Deus e que vai levar a uma salvação. Depois, o Espírito sabe como cuidar bem de você, como lhe orientar no que fazer da sua vida espiritual. Tá? Mas independente de igreja ou religião, esse arrependimento, esse novo nascimento é fundamental. Aqui tem um aqui tem um vídeo, né, sobre aquela preocupação, né, de artistas americanos a respeito da África. Né? Isso há alguns anos atrás, deixa eu ver se tem aqui, não tem o ano, mas anos atrás eles gravaram uma música muito marcante naquela época, e aqui está um vídeo sobre isso. Aqui tem um vídeo da Casa de Apoio, falando sobre lição de vida. Aqui tem outro vídeo sobre como atuar, como agir em relação ao coronavírus, né? Uma orientação muito boa da Prefeitura de Nanuque, muito bom esse vídeo. Aqui tem uma palavra sobre igreja e hospital. Aí tem aqui, confia que ele atua em quem permite. Tá? Então, igreja é um hospital e confia, descansa de que há uma obra que é para a igreja fazer e há uma obra que o Espírito é quem faz. O Espírito é quem convence, o Espírito é quem converte, o Espírito é quem santifica. A igreja não sabe fazer isso, não consegue fazer isso. Essa é uma obra do Espírito. Agora, o papel da igreja é ser hospital. E como é que ela faz para ser hospital? Sendo luz e sendo sal da terra. Entende? Então, quanto mais luz ela for e quanto mais sal ela for, mais hospital ela vai ser para a humanidade, para as pessoas. Ela vai ser esse hospital aberto para receber as pessoas, né, no seu seio, na sua convivência. Aqui tem, o título é Nós Batistas já tivemos, né, lideranças preocupadas com as questões sociais em nome de Jesus Cristo. Já tivemos. Né? E aqui está um vídeo que vai falar muito bem sobre isso. Inclusive, num país altamente, que foi quem nos evangelizou, mas um país altamente preconceituoso, intolerante nessa questão religiosa. Mas lá mesmo já aconteceu isso. E não me recordo se no Brasil alguma vez já tivemos isso, tá? Essa preocupação com o social, né? Sermos luz e sal, não me lembro. Mas lá já teve gente que lutou por isso, brigou no bom sentido, né? Por essa questão social, como Jesus seria e como Jesus faria, tá? Aqui tem um banner sobre cristãos sem igreja. É um convite para estudo a esse respeito. Tá? Há um estudo que é desenvolvido e esse banner convida para que a gente possa ir lá e conhecer alguns aspectos desse estudo. Né? Cristãos sem igreja, salvos sem igreja. Tá? Aqui tem um convite do Psicalme, né, para que aqui, nos deixe te ajudar na sua dor e na sua angústia. Tá? Então está aqui. Aqui tem uma chamada para uma página, né, no Facebook, onde temos registrados muitos maus testemunhos cristãos de antigamente e dos nossos dias. Muitos maus testemunhos, muito, né? Então está aqui registrado aí. Aqui tem alguns textos que nós já temos escrito para uma página de notícias aqui na cidade. E aqui uma palavra sobre cristãos sem igreja. Tá? E tem aqui vários estudos aqui, ó, vários materiais, né, a esse respeito. Cristãos sem igreja, ou seja, a igreja bíblica de cristãos sem igreja. Tá? E aqui, né, o culto de ontem. E o culto de ontem ele foi curtido por Herotildes Davi, Ivete Espíndola, Marcos Brandão,
e Maria Arideia. Então, esses queridos, né, curtiram o culto de ontem. Deixa eu ver se tem aqui algum comentário para a gente chamar a atenção nesse momento. Deixe-me ver. Ok, assistindo, amém, Não temos assim nenhum tema específico para a gente conversar nesse momento, tá? Vamos aqui para um outro momento do nosso culto. Deixa eu tirar aqui o Facebook e a gente vem aqui para o nosso momento de oração final, tá? Nós temos nesses dias feito a oração final em formas de um poema. E a gente vai fazer a mesma coisa hoje. Deixa eu colocar aqui nos comentários do culto de hoje esse momento da oração final. Então vamos ver aqui. O poema diz assim, que é a nossa oração final, tá? Senhor, nosso amado Deus, neste culto, nesta manhã, nos apresentamos gratos a Ti, por estar trabalhando a nossa alma, fazendo milagres em nós, cada dia nos parecendo mais com Teu Filho Jesus, nos livrando de nós mesmos, nos fazendo ser a Tua luz. Imploramos, Senhor, com isto que estás operando com amor, que o mundo ao redor se beneficie, que seja abençoado, e que por teu nome, para tua glória e por teu favor, todo o mundo seja mais feliz por conviver conosco. Todas as pessoas sejam atraídas a ti, atraídas ao teu amor, por sermos o sal vivo que estás a nos fazer com teu poder. Por favor, Senhor Deus, por Jesus Cristo, nosso Salvador, por conhecermos, sentirmos e querermos o teu amor, nos faça sempre pessoas inconformadas com este mundo, cristãos incomodados com a injustiça escancarada, a exploração gananciosa, maligna e compartilhada, cristãos indignados com esse sistema capitalista de Mamon. Te agradecemos pelos aniversariantes de hoje. Imploramos por teu conforto aos enfermos e te exaltamos por este culto e pelos que assistirem ele, pelos que se oferecem para apoios e sustento dele. Te pedimos, agradecemos e louvamos, confiados somente no nome que Jesus Cristo tem, teu Filho, nosso Senhor e Salvador, para sempre. Amém. Então esse é o nosso momento de oração ao Senhor. Na descrição do nosso culto, hoje pela manhã, você tem nos links 14, 15 e 16, você tem informações sobre 3 cursos, como eu já falei na hora de que falamos sobre o Facebook. 3 cursos, então são 3 links, o 14, 15 e 16, na descrição do nosso culto. E no link 3, você tem os vídeos, estudos que estão disponíveis e que nós recomendamos, tá bom? E amanhã nós vamos estar conversando sobre o que deve nos incomodar dentro do nosso país. Falamos hoje do mundo, amanhã do nosso país. O que é que deve nos incomodar como cristãos, né? Como instrumentos de Deus para amar este mundo. E hoje é um ótimo dia para repensar sua vida com seus colegas e amigos, tá? Então, repensar o que é que você pode fazer para ser melhor luz e melhor sal na convivência com eles. E na sua rede social, divulgue alguma causa social, tá? Divulgue alguma coisa que fala sobre o que estão fazendo para cuidar melhor das pessoas, tá? E a gente fica aqui, a gente vai se despedindo e a gente vai colocar uma musiquinha e ao mesmo tempo a gente vai estar desejando que você tenha um dia maravilhoso na presença do Senhor, tá bom? Até mais.